dia, eu sou a Renata, do Laboratório de Inovação, estamos aqui para mais uma incrível mini-conf, mais um evento semanal, aliás, a cada 15 dias, que o laboratório faz, né, com conhecimentos dos próprios servidores, que é de usuário para usuário, ou uma mini-conf, alguém que já tenha experiência, né, o know-how aqui, como hoje da Palmira, para passar os conhecimentos dela para a gente. Então, eu vou falar mais um pouquinho da Palmira, aqui de todo o seu currículo, antes da gente começar. Eu peço que, por favor, deixem seus microfones no silencioso, né, para não dar nenhuma interferência aqui na gravação. Já temos agora em torno de 30 pessoas, né, metade mais ou menos da quantidade de pessoas que foram inscritas. Então, a nossa palestrante, expositora de hoje é a Palmira Repete. Seja bem-vinda, Palmira. Ela é engenheira civil, mestre em engenharia civil pela Poli da USP, doutoranda pelo Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atuou também como consultora e auditora de sistemas de gestão da qualidade ISO 9001, foi professora substituta nos departamentos de Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal de Santa Catarina. E desde 2009 ela é nossa colega, só que do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, atuando na área administrativa, na seção de Engenharia e Arquitetura. Participou também como coordenadora da Comissão da Agenda Ambiental, de 2012 a 2014, e do Comitê de Gestão por Competências do TRE de Santa Catarina, de 2019 a 2020. E atualmente é membro das comissões de acessibilidade e de gestão socioambiental. Então, seja bem-vinda, Palmira, fique à vontade. Obrigada, Renata, pela apresentação. Eu agradeço o convite do JuspLab, é uma honra para mim poder estar aqui falando para todos os laboratórios que estão presentes. E agradeço em nome da Elaine Sestari, que foi quem fez o convite, e também da juíza coordenadora do JuspLab, a doutora Raicler Baldresca. E também agradeço especialmente a todos vocês hoje que estão aqui, né, nessa manhã de sexta-feira 13, para a gente conversar um pouquinho sobre gestão do conhecimento. Bom, então a ideia é a gente explicar para vocês, né, quer dizer, vou passar os conhecimentos que eu sei sobre gestão do conhecimento, o que é isso? Então vamos conversar sobre, vamos começar, deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Certo. Vamos começar falando o que não é conhecimento, que às vezes existe uma confusão sobre isso, né? Quando a gente tem dados e informações, isso não é conhecimento. Quando a gente olha a figura ali ao lado, a gente tem um gráfico que vai de ordenação, de estruturação do baixo para o alto, né, dessa informação, desses dados, e temos também ali a interferência humana, né, também de baixo para alta. Quanto mais a gente cresce na interferência humana e na estruturação desses sinais, eles se tornam dados. Esses dados, quando a gente agrega um contexto a um dado, ou uma categorização, ou fazemos cálculos, ou condensamos esses dados, a gente tem o que se chama informação. E essa informação ainda não é conhecimento, ela só vai se tornar conhecimento quando a gente entrar com comparações, com avaliações de causas e consequências, com conexões diversas, com interações. Então, aí sim eu tenho o conhecimento. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? Eu tenho os dados todos, que quando entra alguma cognição, algum contexto, alguma categorização, eles se tornam informações, mas essas informações só vão se tornar conhecimento a partir de uma análise da pessoa, né? Uma análise comparativa de causa e consequência, de conexão. Então, isso nas organizações, o que as organizações desejam, né? Tanto públicas quanto privadas? Elas querem transformar esses dados e essas informações em informações confiáveis para que possam ser utilizadas como fontes de conhecimento. Para quê? Para tomar decisões com sabedoria. Então, o que é o conhecimento, então?
Conhecimento é uma combinação de dados e informações, ao qual entram ali habilidades cognitivas, experiências, opiniões de especialistas, e que isso sim, esse conhecimento é um ativo valioso que pode ser usado no apoio à decisão nas administrações de um modo geral. O conhecimento, então, ele é algo inerente do ser humano, ele está na cabeça das pessoas, né? Para eu transformar dados em informações, informações em conhecimentos, eu preciso da cognição, preciso da pessoa, preciso do conhecimento do que está na cabeça das pessoas, do ser humano. E esse conhecimento, ele pode ser dividido em tácito e em explícito. O que é o conhecimento explícito, né? Como mostra a imagem, essa imagem é muito utilizada sempre e até repetitiva, mas eu trago ela porque ela representa bem isso. O conhecimento explícito é aquilo que a gente consegue ver, né? É a ponta do iceberg. Então, é o conhecimento que é codificado, ele pode estar em bases de dados, ele pode estar em documentos, em vídeos, em arquivos, ou seja, é um documento que está disponível para uso e reuso de uma forma mais fácil, né? E o conhecimento tácito é tudo aquilo que a gente não vê, é o que é inerente à pessoa. Aí entra o conhecimento intuitivo, as habilidades, o know-how, toda a experiência que ela vem acumulando ao longo dos anos, a prática, e também entram crenças, valores, atitudes, comportamentos. Então, tudo isso vai compor o conhecimento tácito. E quais são as propriedades desse conhecimento tácito? No conhecimento tácito, existe a capacidade de se adaptar para lidar com situações novas. Então, com aquela carga de experiência que a pessoa tem, com intuição, muitas vezes, ela vai tendo a resiliência para atuar em diferentes situações, conforme o que é demandado. Então, é o expertise, é o know-how que ela tem, e envolve também a capacidade de colaborar, de compartilhar uma visão, transmitir uma cultura. Além do que, isso pode ser feito através de coaching, de mentoria, de reuniões, de transferências de conhecimento experiencial de pessoa para pessoa, né? O famoso aprender fazendo, aprender com os mais experientes. Então, essas são propriedades do conhecimento tácito. E quais são as propriedades do conhecimento explícito? Primeira delas, capacidade de disseminar e reproduzir o conhecimento de uma forma mais fácil em toda a organização, através de wikis, da intranet, de bases de conhecimento. Ele tem uma capacidade mais fácil de ensinar e treinar, porque eu consigo pegar aquele conhecimento e passar para várias pessoas, né, em capacitações. Também tem a capacidade de organizar, sistematizar, traduzir uma visão em diretrizes. Toda vez que eu vou fazer uma apostila, que eu vou publicar alguma coisa na Wiki ou numa base de conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser elaborado, tem que ser organizado, sistematizado, né? Então, ele tem essa capacidade e também a capacidade de ser transferido por meio de produtos, serviços e procedimentos documentados. Então, essas são as diferenças entre o conhecimento tácito e explícito, e ambos a gente observa que existem vantagens, né, inerentes em cada um deles e também dificuldades, como a gente vai ver. E a gente percebe que, embora a gente consiga armazenar o conhecimento em documentações, né, sejam elas físicas ou virtuais, a gente não pode transmitir todo o conhecimento por meio de documentos, né? Porque, como eu disse, envolve know-how, envolve experiência. Então, era como os antigos artesãos faziam, né? Tinham os mestres artesãos e os discípulos iam aprendendo com a prática, com o tempo. Então, essa é uma transferência de conhecimento também eficaz, não só pelos documentos, mas também pela prática. E aí a gente percebe que o conhecimento ele pode ser entendido também como produto, né, que está disponível ali na prateleira para uso, que é o conhecimento explícito. Então, eu uso um documento disponível, né, ali tem um conjunto de conhecimentos, mas ele também é formado pela combinação dos dados, das informações, das habilidades, da experiência prática, né, então ele também é processo. Ele também é o famoso learn by doing, que é aprender fazendo, ele é esse processo de troca entre as pessoas. Bom, e aí vamos para os mitos e verdades, que às vezes há algumas incompreensões sobre o que é gestão do conhecimento, né?
Então, eu posso dizer que o conhecimento está incorporado nas pessoas, mas também em artefatos na organização. O que são artefatos? Wikis, blogs, intranet, base de conhecimento, documentos? Sim, posso dizer, ele está na cabeça dos servidores, mas ele também existe em bases escritas, né? O conhecimento é um ativo valioso, super, cada vez mais as organizações que têm um rol de conhecimento maior vão se destacar perante outras. O conhecimento, ele pode, deve ser gerenciado? Com certeza. Em todas as organizações, né? Mas eu acho que especialmente no serviço público, que vem sofrendo aí com a questão de muitas aposentadorias e tal, é importantíssimo que se gerencie o conhecimento dessas pessoas que estão saindo e levando toda uma história aí de 30 anos de conhecimento com elas, né? Então é importante, pode e deve ser gerenciado. Agora, gestão do conhecimento é a mesma coisa que gestão de dados e informações, quando fala assim, a gente vai fazer gestão documental, a gente vai comprar um sistema de gestão de dados e informações, é a mesma coisa que gestão de conhecimento? Não, são coisas diferentes, né? Isso eu vou estar assegurando ou protegendo uma parte do conhecimento, mas não todo. E gestão do conhecimento é o mesmo que tecnologia de informação e comunicação do que um sistema? Também não. A gestão do conhecimento, como a gente vai ver aqui nessa mini-conf, e que foi muito a ênfase dessa minha apresentação para vocês, é mostrar que a gestão do conhecimento envolve interação de pessoas, né? A essência dela é pessoas, é cultura. Gestão do conhecimento, o tópico 6, consiste em facilitar o processo de criação, de compartilhamento e de reutilização de conhecimento organizacional? Sim, super verdade. Que mais? No item 7, toda organização deve ter uma estratégia de gestão de conhecimento? Sim, é desejável que tenha uma estratégia. E, por fim, gestão do conhecimento está baseada em pessoas, em processo, em tecnologia? Correto também. E a tecnologia, pessoal, é uma grande aliada da gestão do conhecimento, né? Ela é a ferramenta ali que a gente vai usar direto para poder gerenciar todo esse conhecimento que existe no dia de hoje, né? No momento presente. E aí a gente vê, né? Como que as coisas estão mudando e estão mudando de uma forma muito rápida. Se vocês olharem esse gráfico da imagem, ele começa ali em 1985. Eu peço desculpas, eu não estou vendo vocês, porque quando a gente compartilha a tela, a gente não consegue ver as pessoas, mas eu imagino que a maioria de nós tenha nascido antes de 1985, né? E olha só como que a gente está evoluindo em termos de TIC, né, de tecnologia de informação e comunicação, e ali o gráfico vai até a Web 3.0, mas hoje já se fala em Web 4.0, 5.0, em computação quântica, né? E daí a gente vê que essa transformação digital, ela está mudando absurdamente as nossas vidas, em todos os sentidos, né? Vida pessoal, vida profissional, jeito de trabalhar, e a gente eu fico assustada em como a informação dobra, se multiplica a cada momento, né? Então, a gente vê ali que até 1900, essa informação dobrava a cada 100 anos. De 1900 a 1945, já caiu para 25 anos, né? 25%. De ampliação. Aí de 1945 a 2018, a cada quase um ano. E agora, com a computação quântica, estima-se que a informação vai dobrar a cada 24 horas. Então, é muita coisa para processar, é muito conhecimento novo, né? E a gente vendo ali pelo gráfico, a gente vê em 2000, surge ali o Bluetooth, os blogs, o e-commerce, daí a gente chega ali em 2010, a gente já tem o crowdsourcing, gamificação, computação quântica, Bitcoin, internet das coisas, e agora, nessa evolução, a gente já tem aí cidade inteligente, carro que dirige sozinho, né? Meu Deus, um monte de coisa aí, impressora 3D, enfim, isso está aumentando muito rápido. E o que a gente percebe no judiciário?
O judiciário, a gente está vendo, está presenciando a desmaterialização dessa justiça como a gente conhecia, né? Começou lá atrás, com os processos que eram em meio físico, que deixava na mesa da gente, passaram a estar tudo em meio eletrônico, né? Alguns usam o PJE, outros usam o EPROC, mas sempre tem um processo judicial numa forma eletrônica. E agora, com a pandemia, a gente viu uma aceleração gigantesca de outras ferramentas da justiça para aproximar do cidadão, né? Então, teve o balcão virtual, o juízo 100% digital, uma iniciativa fantástica do CNJ, que eu espero que dê muitos frutos, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, o PDPJ, que a ideia é que nessa plataforma todos os tribunais possam incluir os seus sistemas, né, coisas que são super bacanas, às vezes desenvolvidas no Norte, no Nordeste ou no Sul, Sudeste, e que anteriormente não eram espalhadas para todo o judiciário e que agora existe a oportunidade de deixar essas aplicações no PDPJ e outros tribunais poderem utilizar, para evitar até custos extras, né, de refazer de novo um sistema, ou tribunais terem sistemas semelhantes, né? Então, é a reutilização, a recombinação aí desse conhecimento. E aí entra também os laboratórios de inovação do judiciário, né, que eu sou fã e que é o objeto de estudo da minha tese de doutorado. Esses laboratórios, a gente vai ver aqui, que eles são grandes elementos de gestão do conhecimento, né? Eles fazem inovação, eles entregam protótipos, mas principalmente, eu acho que o grande papel deles está justamente na gestão do conhecimento. Então, assim, a gente sempre tem que pensar no contexto que a gente está inserido, né? E a gente está inserido atualmente numa super fase de transição, né? Então, ali naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, a gente sai de um mundo totalmente físico, né, de processo físico, e vamos passando, de atendimento físico também, né, e vamos passando gradualmente, de forma rápida, para um mundo que é totalmente digital, que é virtual. Então, isso muda o usuário dos serviços de justiça, né, e a expectativa dele também, porque hoje ele quer resolver tudo pelo celular, ele quer estar com a vida dele na palma da mão. Então, eu sou do eleitoral e eu falava antes da pandemia, nesse grupo que eu participei da gestão por competências, eu falava que eu não via minhas filhas indo a um cartório eleitoral para fazer o título. E eu falava aquilo, mas assim, na minha cabeça eu achava que ia demorar alguns anos, uns 5 anos ainda, né? E não, né? E hoje você já consegue fazer seu título pelo celular, pelo aplicativo. Então, a gente está vivendo uma mudança na forma de trabalho, né? O trabalho da gente mudou, os conhecimentos que a gente precisa ter hoje de informática e tudo aumentou. A gente, inclusive, a gente tem que ter uma outra perspectiva da forma de trabalho, e temos que continuamente aprender para entrar nesse mundo digital. A mudança também no ambiente de trabalho. Até 2 anos atrás, embora alguns tribunais tinham iniciativas tímidas de teletrabalho, no meu, por exemplo, eram tantas condições a serem preenchidas para entrar em teletrabalho que até desanimava, né, de início. E com a pandemia, em 1 mês, estava todo mundo em trabalho remoto. Então, hoje a gente tem essa mudança no ambiente de trabalho, né? Aquelas unidades administrativas que nos tribunais estavam todas ali cercadas por divisórias, essa é a seção tal, essa é a seção tal, agora já tem uma nova mentalidade. Eu sou engenheiro, eu estou na seção de engenharia e o que me pediram agora é para fazer um coworking, né? As pessoas que estão em teletrabalho integral ou em teletrabalho parcial, quando vierem ao tribunal trabalhar, elas vão trabalhar num coworking. Então, já não vai existir aquela coisa departamentalizada, as caixinhas, né? A minha seção é essa, a tua seção é aquela, sem interação. A ideia é aumentar a comunicação, aumentar a interação. Muda também a relação com o público, como eu já disse, né? É um público jovem, é um público mais exigente, e como a gente está naquela fase de transição, a gente tem que pensar também na acessibilidade das pessoas mais velhas. Então, é uma transição que tem que ser lenta e gradual, porque os nossos clientes na justiça, eles são variados. Eles são diversos, né? Eu tenho o cara ali que é super fera em computação e tal, que vai querer resolver a vida dele pelo celular, mas eu tenho também, né, aquela pessoa que vem da área rural, onde muitas vezes não tem nem internet e que vai precisar dos nossos serviços. Então, assim, são muitas mudanças para gerenciar, né?
E essas mudanças todas de produto, de processo, de modelo de negócio, de aspecto organizacional, elas vieram totalmente em razão das novas tecnologias, do Big Data, da computação em nuvem, de sistemas cognitivos, de robô, da internet das coisas e de muitas outras mudanças que a tecnologia está trazendo. E esse conhecimento que vai multiplicando a cada 24 horas daqui a pouco, né? Como que a gente faz a gestão dele? Então, eu sou de uma época, né, sou antiga, vamos dizer assim, né, sou cringe, como dizem minhas filhas, mas eu sou de uma época que eu trabalhava com gestão da qualidade, com ISO 9000, e a ISO 9000 é muito gestão do conhecimento, mas é aquela gestão do conhecimento documental, ou seja, para a empresa ter uma certificação ISO 9000, ela tinha que documentar o que ela fazia e ela tinha que ter controles que comprovavam que ela fazia daquela forma. Então, o controle de qualidade era muito do que eu padronizo um processo, eu atuo conforme o processo, eu monitoro, né, as minhas ações e eu vejo se estou fazendo, alcançando as metas. Se eu não alcanço as metas, eu preciso melhorar, eu preciso ter a melhoria contínua. Então, essa visão de gestão do conhecimento como sendo uma coisa de coleção de conhecimento, ou seja, de documentação, ela passa a evoluir ali a partir de 95 com alguns pesquisadores, principalmente Nonaki Takeuchi, né, que são 2 japoneses, que falam que a gestão do conhecimento deve incluir a conexão entre as pessoas, ou seja, abraçar as relações sociais, claro, sempre com o apoio do suporte tecnológico. E aí a gente tem essa figurinha do lado, que é o modelo CECI, que eu vou explicar nos próximos 2 slides com mais profundidade, mas o que ele é? Ele é justamente essa relação entre os indivíduos. Então, 2 indivíduos com conhecimentos tácitos conversam, socializam, dividem o conhecimento, né, entre times de trabalho. Esses times vão absorvendo esse conhecimento tácito e esse conhecimento vai sendo disseminado em toda a organização. Muito pela socialização, pela externalização do conhecimento individual para um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas internaliza esse conhecimento, recombina esse conhecimento e vai indo cada um para o seu setor, disseminando o conhecimento. Então, o que é a espiral do conhecimento de Nonaki Takeuchi? São conhecimentos tácitos individuais que vão se ampliando por interações contínuas de grupos, né, interações dinâmicas, seja pela observação, pela imitação, pelo feedback, por reflexão, e esse conhecimento vai permeando toda a organização e até outras organizações, né, a partir da internalização do conhecimento e da aprendizagem. Então, o que é o modelo CECI, né? CECI vem justamente de socialização, externalização, combinação e internalização. Então, a gente começa ali na figura do canto esquerdo superior, 2 indivíduos vão compartilhar experiências, habilidades, técnicas, né? Um imitando o trabalho do outro, né? O menos experiente acompanhando o mais experiente, e essa partilha da experiência é a chave para a criação do valor na socialização. Numa segunda caixa, no segundo momento, acontece a externalização, né? Esses indivíduos vão trabalhar em grupos e nesses grupos vão externalizar o seu conhecimento, né? E isso vai gerar aprendizagem entre os indivíduos. E depois dessa etapa de externalização, a gente tem a combinação, os conhecimentos vão sendo compartilhados, vão sendo recombinados para encontrar soluções. Esses conhecimentos vão, muitas vezes, ser externalizados em lições aprendidas, em documentos, em redes de comunicação, para poderem ser utilizados em projetos futuros. E a internalização, né, que é a última etapa, né, desse ciclo, da espiral do conhecimento, ela acontece quando o indivíduo internaliza aquele aprendizado e pode replicar o que ele aprendeu, né? A partir ali do aprender fazendo ou do ensinar fazendo. E daí eu entro muito, né, na questão dos laboratórios de inovação como grandes apoiadores da gestão do conhecimento. Então, a gente olha a figura, existem indivíduos que participam do laboratório, cada um com seus conhecimentos tácitos. Esses conhecimentos tácitos são externalizados nas reuniões do laboratório, nos
processos de inovação que utilizam N metodologias, né? Uma que eu sei que vocês usam bastante é o Design Thinking. Então, vocês vão compreender o problema, vocês vão buscar soluções, e soluções que são combinações de conhecimento. Muitas vezes nos laboratórios, a gente tem equipes multidisciplinares que vêm de diversas áreas, o que é riquíssimo, porque trazem perspectivas diferentes. Às vezes eu vou buscar também informações do meu público externo, do meu público-alvo, né? Quais são as dores desse público? Então, todos esses conhecimentos que vêm ou de fora da organização ou de dentro da organização vão ser recombinados e vão gerar um conhecimento explícito, né? Então, esse ambiente do laboratório é super propício à gestão do conhecimento, porque nele acontece a socialização, acontece o processo de criação de novos conhecimentos, né? E esse conceito novo, essa solução que surge das interações do laboratório, né? Elas surgem ali pela interação de conhecimentos tácitos e de conhecimentos explícitos. E aí, o que é o ambiente do laboratório, né? Alguns pesquisadores japoneses falam que o ambiente de laboratório é um ambiente ba. O que é o ba? É um espaço, um local, pode ser físico, virtual, onde haja interação e compartilhamento, onde se cria uma cultura de compartilhar conhecimentos, uma cultura de confiança entre as pessoas, de estima e de empatia. Quando a gente diz assim, cultura de confiança, estima e empatia, quer dizer que todo mundo tem que concordar com tudo? Não, é justamente o contrário, não se busca o consenso, né? A gente busca divergência e a gente respeita a diferença, porque são esses diferentes pontos de vista que vão criar tensões para que possa surgir um conceito novo, uma solução nova para um problema antigo, né? Então, o laboratório de inovação como esse ambiente ba, onde tem divergência, onde tem pensamentos diferentes, mas que se busca um objetivo comum, né? Que é encontrar a solução para um determinado problema. E os laboratórios, eles se assemelham muito a comunidades de prática, né? Porque é um grupo de pessoas que está ali unido, que está preocupada com um conjunto comum de questões, né, que vão compartilhar e vão desenvolver conhecimentos nesse domínio que eles estão trabalhando, e, assim, a organização acaba se beneficiando de uma competência diferenciada, né, de equipes diferenciadas que vão buscar ali em diferentes domínios criar soluções para problemas da justiça. Então, é um local de criação de conhecimento, é um local de recombinação. Recombinação feita como? Trabalho em equipe, colaborativo, com muita comunicação, com metodologias ágeis, que vem muito lá da TI, né? Com o Design Thinking como método de trabalho. E esse conhecimento todo vai ser integrado, recombinado, e, por fim, ele vai ser compartilhado. Não apenas na organização, mas muitas vezes para fora da organização, para outras organizações. E nem digo só do sistema de justiça, às vezes para outras esferas de governo também. E o que é esse ciclo de gestão do conhecimento, né? Basicamente é composto por 5 etapas. A primeira etapa, que é a identificação do conhecimento, a segunda de criação, a terceira de armazenamento, a quarta de compartilhamento e a quinta de aplicação. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. E a gestão do conhecimento, ela nasce para garantir que os indivíduos, que os grupos e que as organizações possam ter uma forma sistematizada de criar, de compartilhar e de aplicar o conhecimento visando alcançar ali objetivos da sua estratégia de negócio. Então, vamos ver o que é a identificação do conhecimento. Sempre que a gente vai começar um projeto novo, um processo novo, vamos falar de inovação, a gente precisa identificar quais conhecimentos vão ser necessários naquele projeto, quais habilidades que a gente precisa, quem precisa participar. Então, em função do desafio, em função de uma demanda, quais são os perfis de pessoas, de conhecimentos que eu tenho que ter, né? Então, isso é a identificação do conhecimento. E, às vezes, eu não vou ter conhecimentos
internos à organização. Eu vou precisar buscar esses conhecimentos de fora da organização. Quantas e quantas vezes as pessoas trazem um problema para o laboratório, mas na hora que se vai estudar esse problema, o problema não era aquele que foi trazido, era outro, era diferente. Então, quando eu aprofundo no estudo da causa potencial daquele problema, e muitas vezes eu tenho que sair do meu quadrado, né? Eu tenho que contactar um cliente, um usuário, ou um hall de usuários, ou um hall de demandantes, eu tenho que, às vezes, consultar o mercado, consultar fornecedores. Então, eu não tenho conhecimento ali interno, eu sei que eu não tenho, e eu vou buscar esse conhecimento de fora, né? E sempre lembrando que tem que buscar conhecimentos críticos para a gente prestar um serviço melhor. Sempre vinculando, né, o desafio à estratégia do negócio. E daí eu tenho depois a parte de criação, de aquisição do conhecimento, que mais ou menos a gente dá a identificação, já parte para isso, né? Eu não tenho esse conhecimento, então preciso criar, preciso adquirir. Como? De fontes internas, de experiências de pessoas que eu tenho na casa, de lições aprendidas, que às vezes estão documentadas ou não, de captura e compartilhamento de conhecimento que estão ali disponíveis, né? De diversas formas, ou explícitos ou tácitos, e também de fontes externas. Isso também eu acho maravilhoso nos laboratórios, né? Porque eu sei que vocês têm grupo no WhatsApp, vocês fazem um monte de trabalhos em parceria, em conjunto, e isso é gestão do conhecimento e é aquela que vem de fonte externa, né? De acordo de cooperação, de redes, de recrutamento de especialistas, né? Essas mini-conf são isso. Tragam especialistas, venham falar pra gente. Às vezes, o que eu falo tem uma sementinha aí que vai frutificar em coisas maiores, em coisas melhores, né? Vem também de fornecedores, de usuários, de cliente, da inteligência coletiva, né? Que é o famoso crowdsourcing, que é buscar lá fora, né? Na sociedade, formas aí de conhecimento para eu poder trabalhar e gerar um serviço mais adequado, mais acessível para esse meu cidadão, né? Para esse cliente. E depois a gente tem a parte de armazenamento, que é preservar e proteger o conhecimento, ou seja, manter atualizado o conhecimento para que ele possa ser transmitido a outras pessoas. Como a gente fala, a gente vive agora uma época, até por conta da mudança das regras de previdência, houve muita aposentadoria, né? E tudo mais ou menos ao mesmo tempo, e essas pessoas, como eu disse, levam embora parte dos conhecimentos. Então, como fazer isso ficar na casa, né? É só documentar? Não. Às vezes eu vou ter que ter pessoas ali aprendendo aquilo com ela ao longo de meses para depois assumir um cargo ou uma função que aquela pessoa fazia, né? Então, é muito aprender fazendo. Mas, além disso, a gente tem que também pensar em mitigar os riscos dessa forma prática, mas também pensando em tecnologia, né? Hoje em dia, a gente guarda, né, parte do nosso conhecimento em banco de dados, em sistema de gestão de documentos, em base de conhecimento, em sistemas especialistas, wikis, etc. Então, a TI tem um papel importante aqui, né? De manutenção e de preservação desse conhecimento que está aí nos meios eletrônicos, né? Nos meios digitais. E depois eu tenho o compartilhamento, né? O compartilhar e disponibilizar o conhecimento internamente à organização e fora dela. Criar sistemas de incentivo, porque vejam vocês, a gente também está vindo aí de uma época que conhecimento era poder, né? Então, às vezes, os chefes, os diretores não compartilhavam conhecimento porque aquilo os mantinham naquela posição de liderança, naquela posição de poder. Eu me lembro que quando eu fazia mestrado, lá em 1996, a gente tinha a biblioteca, né, da universidade, que era ótima, mas às vezes um professor ia para um congresso. E ele ia para o congresso e ele voltava com os anais, né, 1, 2 volumes de anais, e aquilo ficava com ele. Então, não existia compartilhamento, não existia essa cultura. E aquilo era o poder, porque ele fazia as pesquisas dele com base em informações muito mais avançadas do que a gente tinha. E assim também é no serviço público, né? Muitas vezes não existe esse incentivo em compartilhar conhecimento, porque o conhecimento ainda é visto como poder. É por eu ter esse conhecimento que hoje eu estou numa função de chefia, né? Quando deveria ser o oposto. Quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu cresço. Então, esse incentivo a promover e compartilhar o conhecimento, o aprendizado.
e disponibilizar conhecimento de especialista por meio de intercâmbios. A gente hoje tem nos laboratórios vários laboratoristas que têm um conhecimento diferenciado. Eu sei que o JustPilab, por ter sido o primeiro, faz muito bem esse papel de gestão do conhecimento, de compartilhamento do conhecimento, treina outros laboratoristas de outros laboratórios, né? Então, isso é gestão do conhecimento na prática, né? E também possui sistemas amigáveis de compartilhamento. E hoje é super bacana porque a pandemia foi uma tragédia, né, em termos assim de vidas humanas e de sofrimento das pessoas, mas se a gente olhar o tanto que hoje a gente aproveita e usa essas ferramentas de colaboração, é uma coisa que a gente não imaginaria há um tempo atrás, né? A gente imaginaria só reunião presencial, a gente imaginaria só eventos presenciais. E hoje, quando a gente vê o hall de possibilidades que se ampliou para a gente, né? Então, a gente faz curso virtual, a gente participa de evento de forma virtual, a gente está aqui hoje de uma forma virtual, né? Provavelmente eu não teria condições de ir a São Paulo, de conseguir um tempo do meu trabalho para ir dar uma palestra, e a gente consegue fazer isso agora, né? Então, essas ferramentas de colaboração são fundamentais para o compartilhamento de conhecimento. Por fóruns de discussão, rede social corporativa, essas ferramentas de videoconferência, ferramentas de gestão de projetos, de controle de cronograma, de tempo, né? O Trello, por exemplo, ferramentas de e-learning, que são os ambientes virtuais de aprendizado, várias ferramentas que tem de gamificação para fortalecer, né? Para consolidar o aprendizado, o Mente, o Kahoot, e plataformas de colaboração virtual, o Miro, o Mural, Google Drive, o Canva. Então, a gente tem hoje um mundo de ferramentas que viabilizam esse compartilhamento do conhecimento de forma virtual. E, por fim, a gente tem aí, fechando o ciclo da gestão do conhecimento, o uso e a aplicação. A gente tem que motivar as pessoas a utilizarem o conhecimento que elas adquirem no dia a dia, na vida prática delas. Então, eu fiz uma oficina no laboratório, eu aprendi coisas sobre Design Thinking. Por que eu não faço isso na minha unidade, né, na minha seção? Por que eu não tento resolver problemas menores ali com os servidores que trabalham comigo, né? Então, a gente precisa criar essa cultura da disseminação do aprendizado, de aproveitar melhor o que a gente tem de conhecimento, né? E nesse sentido, vários autores falam sobre a liderança, ou seja, as lideranças, né? E vamos aplicar isso nas lideranças do Poder Judiciário. Será que as nossas lideranças estão estimulando esse compartilhamento do conhecimento? Será que eles estão promovendo ambientes favoráveis ao trabalho em equipe, né, que priorizem a criação, a combinação dos conhecimentos? Então, isso é uma coisa para refletir. E por isso os laboratórios de inovação são tão importantes, né? Porque eles tiram as pessoas das suas caixinhas e botam todo mundo numa sala e vamos conversar, e vamos discutir, e vamos ver como que a gente pode resolver problemas de forma conjunta, né? Então, é uma mudança de paradigma na administração pública, né? Tentar, aos poucos, eliminar essas caixas do organograma e fazer as pessoas realmente trabalharem em conjunto, porque a gente sabe que o nosso trabalho depende de outras unidades e que realmente vão impactar também outras tantas unidades, né? E às vezes um problema da unidade que está dependendo da minha é justamente uma forma da minha entrega que está incorreta. Então, é importante ter os ambientes de trabalho em equipe, as conversas, as reuniões, porque com isso a gente consegue compartilhar conhecimento e resolver problemas. Então, qual que é a cultura propícia à gestão do conhecimento? É aquela cultura que vai estimular a participação das pessoas, o compartilhamento dos conhecimentos dessas pessoas, que vai promover essas interações pessoais para que elas sejam mais frequentes, para que a gente tenha confiança entre os colegas, né? Então, hoje a gente tem um laboratório de inovação no JustPilab, a gente tem um laboratório de inovação na Justiça Federal de Minas, ou no TRE tal, ou no TRT, mas isso precisa ser quase que uma máxima, né? Internamente as unidades, externamente. Então, todo mundo daqui para frente tem que saber o que é Design Thinking. Todo mundo tem que usar mais as ferramentas virtuais de colaboração, reuniões, OneDrive, né? Documental também. Então, essas interações pessoais são extremamente importantes para a gestão do conhecimento. Lembra que eu disse, hoje a gestão do conhecimento não é mais documental, ela é muito mais.
né? Ela é conexão. E incentivar e recompensar aqueles que compartilham seus conhecimentos, né? Começar a ter políticas de incentivo e recompensa. Muitas vezes a gente tem políticas baseadas em produtividade, né? Recompensa por produtividade e tal, mas precisa começar a pensar nisso, né? Em estratégias de recompensa e de incentivo ao compartilhamento. E aí eu trago só uma curiosidade, né? O modelo da NASA de gestão do conhecimento, que é galgado em 3 pilares: em pessoas, em processos e em tecnologia. A tecnologia, ela está ali como apoio, ela garante interoperabilidade, ela tem ali os sistemas especialistas, mas eu tenho o foco em pessoas, em colaboração remota, em comunidades de práticas, que são muito semelhantes aos laboratórios de inovação, em recompensa e reconhecimento do compartilhamento e encorajar o storytelling. A gente aprende muito contando história, né? Desde os primórdios que a gente aprende e agrega conhecimento pela contação de histórias dos antepassados, das pessoas mais velhas e nas organizações também, né? E ali a gente tem processo que é a captura do conhecimento, o gerenciamento de informação e numa base toda de apoio a parte de educação, treinamento, a infraestrutura de TIC, os recursos humanos e a segurança da informação. Então, esse é um modelo aí de gestão do conhecimento. Bom, e aí, quando a gente fala de cultura propícia à gestão do conhecimento, a gente está falando disso, né? Quando a aprendizagem individual e de grupo se torna institucionalizada, quando as pessoas se acostumam a fazer essa troca de experiências, essa troca de conhecimento, ocorre a aprendizagem organizacional, porque aquele conhecimento, ele passa para repositórios não humanos, e ficam em rotinas, processos, sistemas. Mas não quer dizer que a hora que ele estiver ali, vai deixar de existir a conexão. A conexão, ela tem que, entre as pessoas, tem que existir sempre. Ela tem que ser dinâmica e ela tem que ser contínua. E daí eu trago 2 coisinhas para a gente refletir, né? Primeiro, os principais desafios enfrentados pela gestão do conhecimento incluem o foco nas pessoas e em questões culturais. A gente tem muito a evoluir, não só na justiça, mas na administração pública como um todo, né? Em contrapartida, há uma ênfase em tecnologia. Então, a gestão do conhecimento, ela não pode estar isolada da estratégia de negócio. E ela vai incluir ali, tem que incluir aspectos dinâmicos de conteúdo, sempre em prol da qualidade desse conteúdo e não de quantidade, né? Sempre aí o foco nas pessoas e na cultura. E ali, uma outra frase para refletir, que é: organizações que implementam um sistema de banco de dados centralizado, ou mensagem eletrônica, ou um portal corporativo, ou qualquer outra ferramenta de colaboração, na esperança de estar estabelecendo um programa de gestão do conhecimento, não está, né? Ela está desperdiçando tempo e dinheiro. Ela precisa investir justamente na conexão interpessoal, né? Em ter ambientes como laboratórios de inovação, que são locais onde o conhecimento possa ser externalizado, né? Combinado e depois internalizado pelas pessoas. E aí, por fim, só algumas referências. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu abro aí para perguntas, para a gente trocar ideias. Eu vou parar de compartilhar minha tela para que eu possa vê-los também. Pronto, agora eu estou vendo. Oi, Ina! Então, Renata, é contigo. Se tiver pergunta, se alguém quiser fazer comentário também. Agora é troca de ideias. Pessoal, foi tanta informação, mas eu achei maravilhoso. Mas vou deixar o pessoal à vontade para fazerem as perguntas, para começarem a nossa conversa. E aí? O pessoal assustou, hein, Palmira? Então, vamos conversar do laboratório de vocês, quem que é laboratorista, quem que está no laboratório, tem gente de fora do laboratório. A Ina levantou a mão. Então, vamos lá. Pode falar, Ina. Ina, você está ouvindo a gente? Acho que...
Ela não está conseguindo ativar o microfone, né? Se quiser falar pelo chat. Alguém já falou que foi a Renata, os famosos cafezinhos. Isso, faz falta ter o cafezinho, aquele momento ali de descontração e de troca de ideia. É bem isso. Eu achei o máximo quando você falou dessa parte da socialização como forma de disseminação do conhecimento. Sim, total. E às vezes alguns gestores veem com maus olhos, né? Falam, tá aí no cafezinho, tá fazendo, tá trabalhando, tá produzindo, mas às vezes do cafezinho surgem várias ideias, né? Sim, inclusive o Design Thinking foi criado no cafezinho, né? Então, O pessoal conversando no cafezinho, eles tiveram a ideia. a Ina está perguntando aqui, gostaria de saber como se dá a relação entre cultura organizacional e gestão do conhecimento. Uau, que pergunta difícil. Eu acho que a gestão do conhecimento, eu não sei se ela é o estopim para a mudança de cultura. Eu acho que a gestão do conhecimento, ela vem antes e ela talvez ocasione a mudança da cultura da administração. É por isso que, nesse meu trabalho da tese, eu estou preocupada com os laboratórios de inovação. Por quê? Porque alguns laboratórios de inovação que surgiram no início, lá em 2012, no setor público, eles hoje já não existem mais. Então, o que acontece é que, às vezes, quando o laboratório não mostra algum tipo de resultado, a tendência dos gestores é passar a não apoiar esses laboratórios de inovação. E esses laboratórios não se sustentam, porque quando há mudança de governo, mudança de gestão, eles acabam não sendo mais a prioridade daquela gestão. Então, por isso que é importante a gente ter o laboratório como um processo que gere resultados e que esses resultados sejam comunicados, sejam mostrados, não apenas para os gestores, mas para toda a instituição. Porque, às vezes, tem muito um preconceito de alguns servidores falarem assim, eles ficam lá brincando de Lego, aquilo ali é bobagem, não serve para nada. Então, precisa ter muito mais essa comunicação do que é o laboratório, para que serve o laboratório, o que o laboratório faz, ter relatório de gestão, esse ano o que o laboratório fez, quais foram as ações, quais foram os protótipos gerados, quais foram potenciais melhorias trazidas, né? Ter números, ter indicadores, mas não só indicadores quantitativos, indicadores qualitativos também, porque essa mudança de cultura, muitas vezes, não é demonstrada por números, né? Às vezes a gente vai ter, tantas pessoas participaram das ações do laboratório, mas é preciso mostrar mais. E eu acho que à medida que a gente sensibiliza as administrações dos feitos que acontecem nos laboratórios, das mudanças de mentalidade dos servidores que estão ali participando, se a gente consegue de alguma forma demonstrar isso, é uma forma da gente ter a longevidade, da gente garantir a longevidade dessa estratégia. Porque o que a gente viu é que não basta a gente ter documentado um processo, né? Vou puxar um pouquinho para o meu lado. Não basta eu ter uma construtora que tenha todos os procedimentos documentados. Para fazer uma boa alvenaria tem que ser assim, assim, assado. Não, se eu não tiver um pedreiro, né, que saiba fazer muito bem, ensinando o servente, ensinando um jovem aprendiz, essa alvenaria, ainda que esteja escrito ali como é feita, ela pode não sair boa, né? Então, não basta a gente ter essas coisas documentadas. É muito importante o aprender fazendo, né? A gente vê o outro fazendo, a gente copiar. E é por isso tão importante essas oficinas que os laboratórios fazem entre eles, essas trocas de ideia. E é importante tentar trazer mais gente, engajar mais gente para o laboratório, né? Porque as pessoas, quando entram no laboratório e passam por um processo de design thinking, elas mudam completamente a percepção delas, né? Então, elas já passam a ter outra visão. E quando elas voltam para a unidade delas, elas vão disseminar isso. Então, eu acho que o laboratório, ele é um estopim, Ina, para essa mudança de cultura. Ele pode ajudar muito a mudança de cultura. Não sei se eu respondi. Espero que sim. Ela fez mais uma perguntinha aqui no chat. Antes, eu vou
primeiro passar a pergunta dela, já tem 2 pessoas com mão levantada, e tem mais, acho Então, que eu vou responder ela, né? Se eu já vi algum caso de cultura organizacional inviabilizar um laboratório. No caso brasileiro ainda não, até porque os nossos laboratórios, eles são muito jovens, eles estão nascendo agora, a maior parte deles ali começou em 2017 para frente, o boom foi em 2019, e isso eu não falo só do Poder Judiciário, falo também das esferas aí do Executivo e do Legislativo, são todos muito jovens. Mas no exterior, laboratórios mais antigos, tem o Mind Lab na Dinamarca, acho que todo mundo já ouviu algum case, não existe mais. Né? O Mind Lab foi um que acabou. Tem outro no México, que eu não vou me lembrar o nome agora, também não existe mais. Então, assim, são mudanças de governos que entram e que não enxergam o potencial daquilo. E aí é o peso da cultura, né? Como a gente diz, é o peso do passado que acaba, que mata essas inovações, essas outras formas de pensar, o status quo, né? O famoso status quo. Então, é isso. Vamos lá, tem mais pessoas com a mão. Beijo, Ina, obrigada pelas perguntas. O primeiro que levantou a mãozinha aí é o Rogério, depois vai ser a Andréa Cardoso. Pode falar, Rô. O Rô também é laboratorista, diretor também do Núcleo de Inovação Tecnológica, que trabalha com a gente aqui na UCIM. Bacana. Oi, Rogério. Olá, tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Essa é uma pergunta um pouco extensa, eu espero que não fique cansativa para responder, tá? Tá. Mas é uma coisa que está envolvida no dia a dia da gente. Então, como a Renata falou, eu faço a gestão de um núcleo, né? E assim, é um núcleo que tem umas características um pouco diferentes. É difícil você conseguir pessoas para trabalhar com a gente, porque elas precisam ter um perfil específico. E aí eu vou bater um pouco lá no seu iceberg, né? O conhecimento visível, conhecimento não visível, e vou bater um pouco naquela sua última tela lá, que é pessoas, processos, tecnologia. As pessoas vêm para cá, elas recebem um investimento grande da instituição, porque precisam passar por uma série de treinamento, é treinamento contínuo, a gente investe muito nelas e eu confio nelas. São pessoas que têm, cada uma a sua característica, mas tudo aquilo que cai na mão delas para fazer, elas vão fazer. Uma com um tempo mais rápido, porque o aprendizado é diferenciado entre uma pessoa e outra, e aqui a gente está o tempo todo fazendo coisas que a gente precisa aprender primeiro para depois fazer, certo? E em alguns momentos eu recebi algumas cobranças do tipo assim, você tem que ser mais duro com eles, você tem que... Eles ficam muito à vontade e tal. Eu parto da premissa que a pessoa... dentro da instituição, a gente tem uma certa flexibilidade, eu preciso de tarefas. Então, o cidadão tem um filho pequeno, não me incomoda se ele entra um pouco mais tarde porque está atendendo o filho, desde que ele faça o que tem que fazer. O cidadão tem um problema de saúde, tem dificuldade para dormir, entendeu? Eu consigo trabalhar isso. E em alguns momentos eu me via meio numa situação complicada, comigo mesmo, por causa de será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado? Aí veio o processo de criação da UCIM, que é a nossa secretaria, e nesse processo eu queria entender melhor como que funcionava, coisas parecidas com isso fora da justiça, e eu fui visitar alguns locais, eu fui visitar o InovaBrá, eu fui visitar a XP Investimentos, laboratório de tecnologia deles, enfim, fui visitar outros cantos por aí. E achei interessante, porque no InovaBrá a coisa funciona igualzinho, o investimento é todo em pessoas, as pessoas são importantes. Eles chegam a ter uma máquina de chopp num determinado andar que nos dias, a partir de tal hora, fica liberado para os funcionários fazer lá o social deles, né? Gostei disso. A XP Investimento tem uma sala ampla lá, que eles usam para fazer mini reuniões, e tem uma tela de 60 polegadas com um videogame acoplado. Na hora do almoço, se o funcionário quiser... O funcionário chega para trabalhar, tem uma cesta de frutas, tem uma geladeira lá cheia de coisinhas gostosas para comer e tal. E lá eu perguntei para o Leonardo, que é o CEO dele, falei assim, rapaz, mas é muita mordomia, né? Aí ele falou assim, a gente investe muito nesses meninos. E antigamente a gente perdia eles fácil para outros bancos, porque o pessoal pagava mais, oferecia mais coisas. Então eu preciso criar um ambiente que eles se contentem em estar aqui, que eles gostem, sejam felizes aqui. Uhum. Essa eu acho que é a cultura, né? Não adianta eu criar um laboratório, criar uma equipe bem desenvolvida em tecnologia
e ficar trocando pessoas toda hora porque eu me giro no trabalho deles. O cara tem a técnica de como fazer a coisa, mas eu acho que tem que ser diferente, vou fazer diferente, aí a pessoa fica insatisfeita e vai embora. Ou fico criando penimas, procurando pelo em ovo e tal. A nossa cultura ainda não chegou nisso. Qual que é o caminho que a gente precisa percorrer para entender que todo o processo, embora o processo seja importante, a tecnologia seja importante, mas o pilar de tudo são as pessoas. Onde que a gente trabalha para chegar nisso? Olha, Rogério, lembra aquele slide que eu mostrei, que a gente está na transição? A gente está num momento que a gente tem muitos gestores que às vezes estão nos tribunais, né, há muitos anos, que eles não têm essa cultura e não adianta você falar para eles isso que você fala, mas eu prefiro dar uma flexibilidade e cobrar tarefa e ter as tarefas prontas do que ficar regulando se ele entrou a 1, se ele saiu às 8, porque às vezes ele entrou a 1 e saiu às 8 e não foi produtivo, né? Então, essa fase de transição que a gente vive é conflituosa, né? Porque para os gestores mais antigos, a visão é essa: eu quero produção, eu quero cumprimento de horário, né? Às vezes tratar mal, entre aspas, o servidor, não dá muita mordomia. E, hoje em dia, as empresas do setor privado, e muitas delas que são nessa área de tecnologia, né? O Google, aqui em Floripa tem a Softplan, é essa outra pegada que você falou da XP. O que me importa é criar vínculo de confiança com esse funcionário, é tratá-lo de uma forma que ele goste da empresa, que ele se afine à cultura da empresa e ter essa produção por meta, né? Não tem coisa melhor. Fala assim, a tua meta é fazer isso aqui, você me entrega no dia tal. Se o cara vai fazer de madrugada, de noite, se ele faz rápido em 1 hora e ele vai usar as outras 7 horas para outra coisa, é isso, né? Então, eu acho que o que faz mudar isso é o tempo, né? Porque as novas gerações que vão entrando, já vão entrando com essa outra pegada, com essa outra cultura, né? E hoje, quando a gente fala isso no setor público, às vezes você, quando fala isso, eu prefiro dar uma flexibilidade para ele, trabalhar com meta, algumas pessoas podem torcer o nariz, falar que isso é errado, que não é assim, né? Então, eu acho que a grande mudança ela acontece, mas ela acontece não de uma ruptura brusca, ela acontece gradualmente, a partir do momento que as pessoas vão embarcando nessa nova forma de trabalho, nessa nova forma de relacionamento no trabalho, né? Não acredito numa ruptura brusca. E por isso acredito muito no papel dos laboratórios para começar essa mudança, mostrando que é preciso um trabalho conjunto, compartilhamento de conhecimento, para você ter soluções boas, né? Soluções de projetos boas. Acho que não tem nenhuma receita milagrosa. Se você esperava que eu te respondesse alguma coisa assim, faça isso, também não tem a receita, infelizmente. Mas eu acho que é muito isso, aí vendo os outros, né, e pensando fora, e vendo fora das nossas instituições o que acontece, e tentando aos poucos trazer essas pequenas inovações para dentro. É o caminho. Ok, obrigado. Obrigada a você pela pergunta. Andréia Cardoso, pode falar. Palmeira, você falou que os laboratórios começaram em 2012? No exterior, sim, a maior parte começou, tá? Aqui na Justiça. Na Justiça, vocês foram os primeiros, em 2017, se eu estou bem certa. Porque eu tinha esperanças, assim, primeiro que a gente tem esse incentivo para estudar um estudo constante, que a gente tenha aquela porcentagem em cima do nosso salário. E muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então, quando a gente recebe aqueles e-mails de estímulo para cursos, aquilo meio que direciona a gente. Mas eu sinto falta disso e eu achava que os laboratórios eles iam ajudar nesse ponto. Por exemplo, no passado, você fala a importância do aprender fazendo. Exatamente. E agora a nossa ferramenta de trabalho está mudando. No passado, a gente recebia e-mail assim, para se inscrever para o curso de Excel básico ou Excel intermediário. Agora não. Agora esses dias teve um mini-conf, eu acho, sobre Python. Mineração de dados. Sim. Tem um negócio aqui falando de relatórios Power BI, como a gente está sendo jogado dentro dessa realidade sem um pingo de direcionamento,
meio que por onde que eu vou começar? Não são os laboratórios que têm que direcionar o RH ou quem conduz os cursos para oferecer cursos mais práticos para a nossa realidade, porque, por exemplo, a gente recebe muito e-mail, assim, curso, gestão de resíduos, curso para lidar com a diversidade, mas aplicar, por exemplo, a implantação aqui nas turmas recursais, o uso do PJE, a mineração dos dados que o PJE gera, a gente não sabe, a gente fica aprendendo curiando. Qual que é o papel do laboratório? Eu acho que o papel do laboratório não é bem esse de curadoria de curso, né? Normalmente a gente tem as unidades de recursos humanos ou de gestão de pessoas, ou até as escolas judiciárias, que podem fazer esse papel, né? De levantamento de demanda, de capacitação e tal. O laboratório não é bem isso. O laboratório, ele sempre trabalha com desafios, com problemas que surgem por demandas ou de servidores, ou dos cidadãos, ou da própria administração. Eu acho que talvez esse não seria o papel primordial do laboratório, tá? Aí, essa tua preocupação, que você fala assim, do Python, do Power BI, eu também tenho, né? Porque são coisas assim que para gente que não é da área de TI, são super difíceis, né? E, assim, eu acho que a gente, como usuário, não precisa aprender mineração de dados, né? E, às vezes, só alguns de nós que vai implementar algum tratamento de dados vai ter que aprender sobre Power BI. Então, talvez o que falte é que, quando lançam esses cursos, mini-conf, dizer um pouquinho do público-alvo, porque senão a gente fica desesperado. Fala, meu Deus, será que eu tenho que saber Python? Será que eu tenho que saber Power BI? Às vezes não tem. Às vezes você tem que saber como usar bem o PJE, por exemplo, né? Como usar as funcionalidades do PJE. Talvez isso para você é mais importante do que saber programação, do que saber Java, do que saber Python, do que saber não sei o quê, entendeu? Então, essa curadoria, ela pode ser feita pelas escolas, pelos setores aí de capacitação dos tribunais, né? Porque realmente dá um desespero. Outro dia eu entrei no site do CNJ e eles ofertaram uma série de cursos. E eu falei assim, não, esse aqui não dá para mim, esse aqui não dá para mim, esse aqui não dá para mim. Esse aqui talvez seja útil para mim. Então, assim, eu consigo fazer ali uma triagem, né? Mas tem pessoas que nem isso, porque a pessoa nem nunca ouviu falar de Python. Fala, pô, será que Python é um troço que eu preciso saber, né? E não sei, estou por fora. Então, precisa direcionar um pouquinho mais na hora de divulgar e falar assim, pessoas que têm esse perfil ou que trabalham nessa área, talvez seja interessante fazer esse curso, né? Mas, assim, a pessoa que é usuária do PJE, eu acho que não precisa. Né? É sempre bom estar aprendendo. E quando eu falo de incentivo, gente, de compartilhar conhecimento e tal, não é um incentivo monetário, tá? Porque se fosse assim, a gente não fazia muita coisa. Igual assim, eu faço doutorado. O que o doutorado acrescenta no meu trabalho? 3%, né? Ou seja, nada. Então, a gente tem que buscar esse aprimoramento por desejo próprio, por desejo de aprimoramento constante individual nosso, né? Como eu posso trabalhar melhor, como eu posso fazer coisas de jeito mais fácil, com o uso de uma tecnologia, eventualmente. Então, assim, eu acho que vai muito pela motivação intrínseca da pessoa, sabe? Eu acho que esse tem que ser o teu farol, esse tem que ser o teu norte. E eu acho que o serviço público, a gente precisa cuidar um pouco, porque muitas vezes, dependendo da área que a gente está, o serviço público é muito bitolante, né? A gente faz sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma atividade. Então, é gostoso buscar uma coisa nova, né? O nosso cérebro precisa disso, né? De buscar informações novas, de buscar novos conhecimentos. Eu não sou... A minha vida inteira eu não fui de serviço público, né? Como a Renata falou no início, eu vim de 14 anos da iniciativa privada. E eu vou confessar para vocês que a hora que eu entrei no serviço público, eu levei um choque. Por que eu levei um choque? Porque todas as ideias que eu trouxe, eu levei para a minha unidade, que é a seção de engenharia, e passavam por 5 instâncias, né? Porque aí tinha o meu chefe, o coordenador, o secretário, o DG e o presidente. E quando voltava, era não. Tudo era não. Pode fazer assim? Não, não pode. Pode mudar isso? Não, não pode. Então, foi um choque para mim. E a velocidade, né? A velocidade
lá fora é muito mais rápida do que quando a gente está no serviço público, que tem os processos, que tem que seguir uma ordem, uma sequência. Então, eu, às vezes, e olha que eu estou na engenharia, ou seja, eu tenho um projeto novo todo dia, desafio novo todo dia, mas eu me senti, com o passar dos anos, ali com 10 anos de serviço público, que eu estava ficando muito alienada. E aí eu falei, não, eu preciso buscar uma coisa nova. E aí, o doutorado já era um sonho antigo, que tinha sido adiado por causa de filho, né, mudança de cidade. Eu falei, não, agora que as filhas estão grandes, é o momento. Então, a gente tem que buscar para satisfação pessoal mesmo. Entendi. Obrigada, viu? Nada, obrigada a você. Angélica da Costa. Olá, boa tarde, Palmira, boa tarde, pessoal. Bom dia ainda, né? São 11 horas. Eu estava preocupada, gente, já é meio-dia. Não, eu estou aqui achando que já é tarde. Uhum. Eu trabalho na Justiça Federal de Minas, sou supervisora da seção de capacitação de pessoas, e eu acho a gestão do conhecimento e a capacitação são coisas muito intrínsecas, né, inseparáveis, e a minha dúvida maior é com relação à velocidade das mudanças. A gente, a cada dia que passa, parece que tem coisas novas para serem agregadas, e eu tenho até dificuldade, às vezes, de treinar uma pessoa que chega, porque eu falo uma coisa para ela numa semana, na semana seguinte a gente já está tendo que mudar aquilo. Então, como que fica a gestão do conhecimento com essa velocidade? Assim, como ter um conhecimento registrado, agregado, quando as mudanças são muito rápidas? Outra questão foi a do Teams, por exemplo, a questão da pandemia. A questão da pandemia trouxe uma velocidade muito grande, né, de mudança. A gente teve que se adaptar a algo muito novo, muito rápido. E eu percebo que no judiciário, principalmente assim, na Justiça Federal de Minas, eu vejo isso, que a gente tem ilhas, né, que cada vara funciona de uma forma, de acordo ali com o juiz, e que nem todo mundo recebeu essa mudança. OneDrive não conhece formas de compartilhamento de informação, e é difícil chegar até essas pessoas porque elas não veem o e-mail, elas não se interessam pelo novo. O trabalho, o volume de trabalho numa vara é muito grande, então ela fica, igual você falou, bitolada. Aquilo, ela desconhece o mundo que está acontecendo lá fora, né? É a minha dificuldade, assim, com a capacitação. Então, essa é a minha dúvida, né? E a minha contribuição, assim, de alguma forma. É um desabafo misturado com a dúvida. Exatamente. Angélica, assim, eu vou te confessar, é desesperador, né? Porque se a gente pensar assim, muito antigamente, sei lá, há uns 30 anos atrás, na engenharia, a pessoa se formava em engenheiro e ela ia trabalhar numa cidade do interior e ela fazia todos os projetos. Ela fazia projeto estrutural, elétrico, arquitetônico, hidrossanitário, e ela sabia fazer tudo, né? As informações estavam consolidadas em livros, então eu não sabia, eu ia ali naquele livro e, entre aspas, todo o conhecimento estava ali. Hoje é desesperador, por quê? Porque tem tudo na internet, né? Às vezes você não sabe nem o que procurar na internet. E na minha área, por exemplo, assim como na medicina, no direito, foram surgindo uma série de especializações. Por que surgiram as especializações? Eu sou especialista em orçamento de obra, eu sou especialista em execução de obra, ou eu sou especialista em concreto, ou eu sou especialista em projeto estrutural. Por que surge isso? Porque as informações e os conhecimentos foram se acumulando de uma forma imensurável e a pessoa não consegue dar conta. Então, precisa especializar. Então, quando você vai no médico, hoje você tem o médico do olho, do nariz, da boca, da garganta, do estômago, e nenhum deles te vê de forma completa, o que dá até o nervoso, né? Que às vezes você tá com um problema no estômago, mas sei lá, é uma coisa assim, é porque você tá ansiosa, porque você fica ruminando pensamento. Então, é uma coisa em outro lugar que tá te causando aquilo, e ninguém te vê como um todo. Então, esse volume de conhecimentos, ele, às vezes, a pessoa impõe um certo distanciamento, porque ele é estressante de fato. É igual a Andréa falou, é tanta coisa, será que eu devo aprender? Será que eu dou conta de aprender no tempo que eu tenho? Então, e realmente, a gestão do conhecimento, ela está intimamente ligada com capacitação, com treinamento,
E eu acho que o que precisa acontecer agora é meio essa sensibilização do que cada pessoa precisa dominar. Esse cara que está na vara, mexendo com o PJE, o que ele precisa dominar? Ele precisa saber usar o Zoom, o Teams, o OneDrive? Às vezes ele não precisa, se ele está lidando só com o PJE, ele fica ali, ou seja, vai ter que ser uma curadoria quase que personalizada, né, para a pessoa. Então, assim, fomos todos para casa. Como é que a gente aprendeu a usar o Teams, o Miro e tal? Fazendo, né? Um ajudando o outro. Ah, como é que faz isso, Ina? Lá não sei aonde. Outro dia eu estou fazendo as entrevistas do meu doutorado, e aí uma menina falou assim: tem uma forma de transcrever os áudios automaticamente no Word. Falei, ai, que bom, porque eu levava horas para transcrever. Então, é essa troca, né? E eu acho que agora o grande papel de vocês, da área de capacitação e treinamento, é tentar fazer essas curadorias personalizadas, né? O que cada um precisa? Será que eu tenho que nivelar todo mundo? Será que eu tenho que dar um curso de Teams ou de Google Drive e todo mundo tem que saber isso? Todo mundo tem que usar essas ferramentas? Não sei, talvez não, né? Então, acho que vai ter que ser quase uma coisa mais pessoal. É um desafio porque a gente está no momento de transição. Daqui a pouco, daqui a 20 anos, a gente vai estar aposentado, vai ser outra coisa, vai ser outra mentalidade. A gente está ali no momento da mudança. Até tem uma palestra de um palestrante, não sei se vocês conhecem, ele é o Dado Schneider. Depois eu escrevo o nome dele aqui no chat. Ele fala assim, as coisas mudaram bem na minha vez, ou seja, tudo está mudando bem na nossa vez. Então, a gente tem que lidar com o velho, saber lidar com o antigo e saber lidar com o novo. Só que isso não é da noite para o dia. Eu estou no momento de transição. Espero que eu tenha ajudado. Uma dúvida, assim, por exemplo, a gente faz uma capacitação e grava, né, para que outras pessoas possam ter acesso, para que ele possa ser um repositório de conhecimento. Só que o professor já me avisa, olha, daqui a um mês isso já não vai ser válido mais, porque vai mudar, entendeu? Então, essa produção do conhecimento aí, eu acho que ela também ela fica um pouco prejudicada, porque o que servia ontem não serve mais hoje, eu vou ter que buscar novas formas. Então, eu também sou de uma comissão de gestão do conhecimento e né, vamos colocar na plataforma o mapeamento dos processos, mas só que muda muito rápido. A gente não dá conta dessa velocidade, né? Isso está gerando um estresse, assim. Pelo menos eu fico um pouco estressada com isso. Eu estou fazendo um curso, mas daqui a um mês eu não posso aproveitar esse material. Eu vou fazer um storytelling com aquela experiência daquela pessoa, mas aquela experiência já não vai ser válida daqui a um ano, né? Ela não vai... É angustiante. Isso traz uma angústia gigante, né? Só que às vezes, mas isso também é necessário, essa mudança é necessária, né? Porque você vai descobrindo novas formas de trabalhar que facilitam o trabalho, enfim. Exato, é bem isso. Lidar com essa angústia da mudança. Porque a gente está vivendo nesse turbilhão, e ele ainda vai continuar, né? Agora a gente já está falando de inteligência artificial, então são outras coisas que virão. É o futuro. Acho que até a gente aposentar, o nome da a palavra de ordem é mudança, adaptação, adequação, saber que você não precisa saber tudo, né? Dominar tudo. Porque às vezes também o que acontece, Angélica, eu vivi muito isso na pandemia. Era tanta live, era tanta coisa, que chegou uma hora que eu falei assim, não, eu não quero ver mais nada. Não quero ver mais nada. Então você bota muita coisa no repositório que as pessoas não vão ver. Também tem isso, né? Nunca vai ser acessado. Tem tudo isso também. Mais alguém, Renata? Acho que tem a Norma, a nossa diretora aqui da escola. Pode falar, Norma. Oi. Olá, Palmeira, prazer. Igualmente. Na Escola de Servidores, a gente cuida aqui da capacitação dos servidores da Seção Judiciária de São Paulo, né? Mato Grosso é outra escola, o Tribunal é outra escola. Outro dia eu aprendi isso. Porque eu conversei com a Elaine, porque no TRE é diferente, né? Então ela falou, não, a gente tem a Seção Judiciária de São Paulo, do Mato Grosso, ela falou, isso. Foi ótimo. As pessoas confundem, porque até os laboratórios, tem um laboratório no tribunal, tem um laboratório aqui, né? E aí as escolas também são divididas, porque a gente tem um público muito grande, né? Que a Seção Judiciária são mais de 4.300 servidores.
Eu queria dar um depoimento, até que, assim, realmente a pandemia, ela distanciou e aproximou, porque a gente, como escola, a gente não conseguia atingir, como a gente tem fóruns em todos os interiores aí da vida, né? A gente não conseguia atingir esse público e hoje a gente está conseguindo atingir muito pela tecnologia, que é o Teams, que foi como você falou. Antigamente a gente não conseguia atingir esse pessoal por conta de teria que custear diárias, você não consegue trazer todo mundo. E o número de cursos acabou que aumentou muito. Ainda a gente está em processo, foi o que você disse, foi tudo muito rápido, né? A gente não tinha essa possibilidade de treinamento assim, e os treinamentos mudaram muito rápido também, e aí fica aquela dúvida da pessoa, o que eu preciso realmente fazer? Eu preciso fazer tudo, eu não preciso fazer nada, o que eu escolho? Eu acho que cabe um pouco de cada servidor também identificar ali, foi como você disse, né? Para o seu ambiente, e também até onde você quer explorar. Você quer sair daquele conforto que você está e você quer galgar novos áreas, porque assim, a instituição, ela está mudando muito nos últimos anos, entendeu? E ela está oferecendo, por exemplo, o laboratório é aberto para qualquer pessoa, então assim, ela está oferecendo possibilidade das pessoas saírem ali do seu quadradinho e participarem de outras atividades, né? E a escola também, a gente está aprendendo junto, aprendendo a ter que oferecer. A gente tem, por exemplo, um curso no Moodle que é Introdução à Inovação, porque a pessoa não sabe nem o que é inovação. Então, às vezes, ela quer entender primeiro o que é inovação, que a gente propõe esse curso, né? Para depois a gente teve curso de formação de laboratoristas. Até a gente promoveu o edital até para isso, para que os servidores pudessem se inscrever. Então, a gente vai... É que, assim, às vezes, realmente, a gente não consegue atingir num universo de 4.300 todo o público que a gente gostaria, né? Mas a gente continua nessa tentativa. Mas agora, você falando um pouco também, até lembrei ontem que foi uma conversa que eu tive com a mãe de uma menina do meu filho, que ela estava muito aflita, e a gente fica aflito com essa quantidade, né? Porque antigamente, na nossa época, a gente só tinha o livro para estudar. Exato. Era o livro e o caderno. Isso. E meu filho, ele está no 6º ano e ele tem a plataforma Moodle. E a plataforma Moodle dele é um universo de conhecimento, é todo dividido por matéria, dividido por semana. O professor coloca ali as matérias por semana, ele tem avaliatórios, não são provas, por semana, para medir o conhecimento dele em temas específicos, não é mais aquela coisa de prova, uma prova no meio do bimestre, outra no final, é para medir exatamente o que ele sabe. E aí ela fala, meu Deus, eu estou perdida, eu não sei, eu quero ajudar minha filha, mas eu nem sei por onde eu começo, porque é tanta coisa. E ela acha que, ela estava dizendo que ela achava tudo isso muito errado. Eu falei, gente, mas eu acho que, assim, a gente está sofrendo porque a gente não aprendeu assim. É isso que eu ia falar. Vão chegar na nossa fase muito mais, porque eu falei, Cris, não se desespera, porque eles tiram de letra. Eu vejo meu filho, e outra, a avaliação também mudou. Ele entendia, ontem mesmo ele gravou um áudio, ele tinha que ler um trecho do livro, encaixar com a realidade social da época e gravar um trecho. Ele grava um vídeo, sabe? Ele faz resenha, cada hora é um tipo de atividade também para medir. Coisa que na nossa época não tinha, a gente só fazia aquela prova escrita, olha lá, o oral de vez em quando, né? Então, assim, eu acho que assim, é assustador. A gente foi julgado nisso, mas para as gerações que estão vindo, eu acho que eles vão chegar muito mais preparados. Eu acho que é bem isso, é o que eu digo, né? A gente que nasceu ali em 1970, entre 70 e 80, a gente está pegando essa mudança e para a gente é uma mudança cruel, porque a gente foi educado de uma outra maneira, né? E agora, essa juventude que está entrando, para eles é tão fácil, é tão simples, eles tiram de letra. Minha filha também tem um Moodle igualzinho a esse que você definiu. É super tranquilo, eles não se incomodam com esse volume de informação, com esse excesso de informação. Para eles gostam. E até estava lendo outro dia que, às vezes, tem pessoas que ficam sem Wi-Fi e que dá um tilt no cérebro, sabe, desses jovens. Eles não conseguem mais não ter esse volume de informação o tempo todo. A gente é o contrário, né? A gente quer sossego, né? Não quer. Mas eles não, é outra pegada mesmo. E o serviço público vai passar por isso, né? Sim. A gente vai se aposentar, vão entrar novas pessoas já com uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Sim. É bem isso. Foi mais um depoimento que eu quis Legal. dizer que a escola está à disposição também para quem quiser apresentar sugestões.
como eu disse, a gente envia vários e-mails, a gente faz pesquisa, mas o volume de e-mails, às vezes, acho que é tão grande também na caixa da pessoa que a pessoa não consegue. Mas a gente está à disposição, eu vou colocar aqui o e-mail da escola no chat, para quem quiser entrar em contato com a gente, para tirar dúvidas. A gente tem uma agenda de cursos também na intranet, para os servidores consultarem os cursos que eles gostariam de fazer. E tem as mini-confs, né? E a intranet é para todos os tribunais ou é só para a seção judiciária de São Paulo? Então, nós temos as intranets separadas também, né? Então, assim, acho que, como eu disse, eu promovo os cursos para os servidores de São Paulo. Às vezes, nós fazemos algumas parcerias e aí a gente abre vaga para servidor do tribunal, mas cada escola tem a sua, né? Oferece os seus cursos para os servidores. Beleza. E quando a gente oferece para outra, para o tribunal ou para Mato Grosso do Sul, a gente envia para cada escola e eles fazem a divulgação. Uhum. Essa é uma dica boa, tá, pessoal? Tem vários tribunais e até Ministério Público que tem sites super bacanas de treinamentos, de capacitações. Tem da Escola Superior do Ministério Público, que vale muito a pena a consulta. O próprio site da ENAP tem muita coisa boa sobre inovação. Então, a gente não precisa ficar reinventando a roda, né? A gente também pode ir mandando servidores para outros locais, né? Então, é isso. Aproveitar o conhecimento disponível. Obrigada. Eu tenho uma pergunta agora, Renata. Esse chat de reunião que eu não consegui acompanhar aqui, será que eu consigo depois ter acesso a ele? Consegue sim. Você não está conseguindo ter acesso a ele agora? Não, eu estou lendo ele aqui, mas a hora que eu sair da reunião, ele some, né? Aí eu não, mas fica gravado. Então tá. Não, beleza. Então tá. Fica tranquila. Inclusive, temos uma pergunta de chat agora, do Rodrigo. Ele perguntou assim, né? Interessante o desafio de virar a chave. Em organizações com estruturas rígidas, por sua própria natureza e perfil do corpo funcional maduro, é que amadureceu em contexto que não entendia a inovação e a colaboração como iniciativas boas. Poderia compartilhar exemplos de mudança de mindset em setores ou casos específicos de projeto, pessoas? De fato, são louváveis iniciativas como esta. É imprescindível ter resiliência nesta busca pela mudança cultural. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, gostei da palavra maduro. O corpo funcional é maduro mesmo. Então, exemplo de mudança de mindset. Puxa, olha, não tem um exemplo assim para te dar. Eu tenho alguns cases, né? Alguns laboratórios que são muito bem sucedidos no serviço público, que eu acho que eles acabam alcançando uma mudança de cultura, né? Tem o próprio Genova, da ENAP, que é um dos laboratórios mais antigos que existem, que ele foca muito nessa questão de recursos humanos, de formação, de capacitação. Então, eu acho que eles são um case de sucesso. Tem o Labora, do Ministério da Economia, que também é um laboratório que foca muito em recursos humanos. Todos esses laboratórios que eu estou falando, eles só buscar na internet, você vai ver. Tem o pessoal da ANAC, que está fazendo um trabalho muito bacana também de mudança. Não tenho exemplo assim fantástico para te dar. Até se alguém aqui no grupo tiver, vale a pena. Eu acho, como eu disse, é uma coisa gradual, uma coisa que vai sendo construída, cada um ali na sua instituição, e às vezes existem trocas, né, entre as instituições, trabalhos conjuntos, que também se amadurece muito e se ganha muito. Mas não tenho, assim, um case específico para te dizer. Quer falar, Rodrigo? Oi. Isso. Só para até dar mais um contexto aí pela pergunta, obrigado meu pela oportunidade. Eu estava sumido aqui, que eu estou com as crianças em casa, estão passando toda hora. O que acontece? A gente teve agora, recentemente, a questão do ataque cibernético aqui na Justiça Federal, e por uma contingência do destino, eu trabalho na conciliação, mas eu acabei tendo que atuar na recomposição das coisas aqui no fórum. E para mim ficou muito clara essa questão de fato, a disseminação do conhecimento, você ter bases estruturadas, embora as coisas mudem o tempo todo, que essa cultura seja colocada, para que a gente sempre tenha repositórios que sejam de fácil consulta, para acabar com a cultura dos oráculos. Ter sempre uma pessoa que sabe tudo. Exato. Eu acabei vendo isso na prática, porque tinha coisas que eram relativamente simples de resolver, e isso não é culpa de uma pessoa ou de outra, é do contexto todo. Exato. E
também eu vim depois de 15 anos de iniciativa privada, eu vim para o serviço público, mas já são 10 anos aqui. E eu percebo que isso ainda é muito forte. A gente amadureceu, e colegas até com mais tempo de experiência que eu, num contexto que isso não era relevante, que era relevante só um cara saber e ter as informações e tal. Então, também tem esse contexto de eu reconhecer a importância dessa iniciativa e de ter resiliência nela continuar. Porque a gente teve um problema na prática aqui, e se a gente tivesse essa cultura mais arraigada, certamente o retorno seria muito mais sereno. Isso sem medo de errar. Podemos ter outro tipo de problema, tá? Uhum. Mas, enfim, isso seria muito, muito mais simples. Aí eu gostaria de saber se tivesse um exemplo prático, porque assim, isso é o tipo de desafio que vai mostrar toda a validade e vai até... fica aí que o meu incentivo para os colegas que atuam nisso diretamente. Essa mudança de mindset, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, ela vai ter impacto prático em situações como essa. Porque a gente teve um cisne negro aqui e isso teria ajudado muito mais se isso tivesse já disseminado. Obrigado. Sim. Eu acho que hoje a gente tem esses laboratórios de inovação, né? E eles, como eu disse, eles são muito jovens ainda, mas eu torço muito para que eles ganhem força, que eles tenham pernas para atingir todos os setores da administração, porque existem muitas demandas, né, Rodrigo? Igual isso que você falou é uma demanda, né? É uma demanda de ter repositório, de tirar aquele conhecimento da cabeça de poucas pessoas e deixar numa wiki, numa base e fazer capacitações assim, vendo o outro trabalhar, né? Vamos lá, vamos juntar aqui todo mundo, como é que eu consigo ter uma rede protegida, como é que eu, enquanto servidor, consigo trabalhar com segurança para não ter nenhum ponto vulnerável, não deixar nenhum ponto vulnerável. Então, assim, eu acho que essas demandas, elas podem uma hora chegar no laboratório, né? Se eles tiverem perna para agir. Porque isso tudo, no fundo, não é complicado, né? Se a gente for ver bem. Não é complicado. Mas, às vezes, falta o interesse, falta a disponibilidade de pessoas, né? Eu torço para que essa evolução tecnológica, essa inteligência artificial venha ajudar nós, servidores, para que a gente tenha tempo para pensar em coisas mais relevantes, e deixar aquela coisa que é sempre igual, ser feita pela máquina. Eu torço para que aconteça isso, né? Porque realmente hoje a gente é muito demandado e às vezes não sobra nem tempo, né? Para eu mandar uma demanda dessa ou para alguém trabalhar numa demanda dessa, né? Mas é uma mudança que vai acontecendo aos poucos. E por isso tem que perdurar, por isso que esses laboratórios têm que ter vida longa, né? Porque eu acho que a mudança de cultura, eles podem ajudar muito na mudança de cultura. Sim, só me permita só completar, concordo totalmente. Porque além da questão do inovador disruptivo, você tem pequenas mudanças que afetam o dia a dia das pessoas. De repente, até na questão da comunicação, de como esses laboratórios atuam, talvez para trazer mais gente para colaborar. Exato. Dá ênfase também nessa parte, de que, olha só, não é só a questão da inovação, do disruptivo, do vamos mudar o mundo. É assim, ó, isso aqui é importante para mudar o seu dia. Exato. Você consegue trazer o cara para perto. Exatamente. O cara que não acredita nisso hoje. Exato. Essa inovação disruptiva, eu acho que ela acontece muito raramente e às vezes muito pontualmente. No dia a dia, o que a gente tem é inovação incremental. É inovação incremental que, por exemplo, é um sistema lá de pagamentos. Vamos criar, então, uma ferramenta, um sisteminha para esse pagamento. Aí o cara já vai ter um monte de liberdade de tempo, que o sistema vai fazer um monte de coisa sozinho. Então, falta muito isso. E aí entram os laboratórios de inovação, mas também entram as equipes de TI dos tribunais, que às vezes estão sobrecarregadas de demanda e que não tem como fazer análise de requisitos e que aí começa a terceirizar, e aí a empresa terceirizada não faz análise de requisitos direito e quando entrega o sistema não funciona. Então, assim, é um todo, né? É mais complexo, envolve muita gente. Mas é isso. Eu sou fã da inovação incremental e de mostrar para aquele cara que, olha, isso aqui a gente conseguiu fazer, então vamos fazer mais alguma coisa? É isso aí. É o convencimento com o tempo mesmo. Obrigada. Nossa, maravilhoso, viu? O comentário do Rodrigo. Eu até estou escrevendo aqui no chat para registrar para todo mundo. Tá bom, ótimo. Fazendo comentário. Temos a Renata Plen, está com a mão levantada já faz um tempinho, tadinho. Dá tempo, gente, desculpa. Dá, sim. Então, obrigada pela palestra, né? Eu estou adorando, assim, e eu trabalho na auditoria interna. Legal. E daí o que é muito aplicável para mim, assim, no dia a dia, eu acho que intuitivamente, ou assim, não de
não de uma forma assim muito metodológica, a gente vem tentando fazer isso dentro da área, né? Uma pessoa faz um curso de gestão de riscos, tenta compartilhar com os colegas para tentar nivelar o conhecimento, porque senão o trabalho também não sai com a qualidade que a gente espera. E um desafio para a gente é também transbordar a área, porque a auditoria interna acaba vendo muitas áreas, aprendendo muita coisa. Então, transbordar esse conhecimento para as outras áreas também, de um jeito que a gente não influencie e participe da gestão, porque como auditoria a gente não pode, né? Você não audita aquilo que você participa efetivamente, é uma segregação. Mas então, eu estou gostando muito, porque deu nomes, assim, para coisas que a gente está tentando fazer e se coloca como desafio. E aí eu ia perguntar uma coisa, se você tiver algum material, Palmira, depois, sobre o amadurecimento da gestão do conhecimento, porque eu vi ali no seu slide, você coloca o fluxo, né? Eu achei muito legal. Primeiro esqueci os nomes, mas depois você externaliza e concretiza. Sim. Mas assim, por exemplo, o que a gente vê muito é mapeamento de processo, uma ferramenta, né, basilar aí da gestão. A princípio, aquela coisa top-down, todo mundo tem que fazer. E até com uma auditoria, a gente primeiro tem um amadurecimento, né? A princípio, você olha, a área cumpriu o normativo, ela fez o mapeamento ou não fez? Só que é um amadurecimento. Agora a gente já está indo para um outro patamar, começando a olhar, esse mapeamento, ele está te ajudando, não está te ajudando? A gente até fez agora uma recomendação bem recente, está no relatório, tudo público, sobre a gestão de material de consumo em toda a justiça. A gente até fez uma recomendação para que fizesse um mapeamento integrando todas as visões não só central, da administração central, mas com compartilhamento das outras. A gente até comentou em reunião informal com a gestora, com a diretora, para usar as ferramentas que tem disponíveis, de repente, no laboratório, e acho que ela animou também. A gente não pode dizer o que vai usar, né? Qual ferramenta usar, porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, mas o gestor, que é quem faz o trabalho, é que tem a melhor ideia. E então, acho que é isso que eu queria estudar um pouco mais sobre o amadurecimento que eu venho percebendo, assim, empiricamente. E também quero estudar mais o papel da auditoria como auxiliar indutor desse conhecimento da inovação, mas sem entrar na esfera do gestor, né? Porque é uma coisa que a gente não pode fazer. Então, até se você tivesse algum material sobre isso, eu vou deixar bem legal para a gente. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, aí vou te pedir para você me passar um e-mail, tá? Opa, me pedindo isso, porque daí eu vou procurar alguma coisa para você. Mas eu sou muito fã da auditoria, eu fui auditora há 14 anos na iniciativa privada, e eu acho que agora o papel da auditoria ele tem mudado um pouco, né, Renata? Ele está deixando de ser uma coisa só de buscar falha, mas ele está passando a ser um pouco mais proativo, né? Como você falou, eu não estou só cobrando que ele siga um fluxo, mas eu estou questionando se esse fluxo é o ideal ou se poderia ter ganho. Por que fazer o fluxo, né? Qual é a deficiência que eles sentarem todos juntos e mapearem usando as ferramentas que agora tem no laboratório? Qual é assim, o ponto que eles vão cobrir? Assim, qual é o que vai melhorar? Isso. E quando você fala assim que a gente faz faz um curso de gestão de riscos, outro faz outro curso, e a gente compartilha, a melhor forma da gente consolidar aprendizado é quando a gente ensina. Quando a gente fala alguma coisa e explica para o outro, né? Então, isso é uma iniciativa excelente de gestão do conhecimento que vocês fazem internamente. E eu sou muito fã da auditoria, porque eu acho que vocês têm que ter um saber muito diversificado, né? Porque ao mesmo tempo que vocês fazem auditoria na área financeira, vocês fazem auditoria de obras, vocês fazem auditoria da parte de pessoal. Né? É esse o ponto, mas a gente se divide em mini equipes, por exemplo. A gente está focado, eu mais 2 pessoas que trabalham comigo, a gente está focado em patrimônio esse ano. E assim, as outras pessoas estão focadas em pessoal e acabam tendo mais contato com as áreas de pessoal. E a gente tem que aprimorar essa troca até para entender os riscos, né, da organização. Então, a gente está percebendo essa necessidade de troca interna mesmo, por causa das especializações dentro da auditoria. Exato. E cada vez mais, né, Renata? Cada vez mais especialização e mais normas que vão sair. Então, você tem que entender a norma, você tem que entender a norma de auditoria, as normas aliadas, afetas ao patrimônio, no teu caso aí, né? Entender o objeto, né? Objeto. Vocês têm que entender ainda o fluxo de funcionamento dessas unidades que cuidam ou que estão relacionadas a isso.
É bastante coisa. Eu acho que tem que quase ter todo um estudo amplo antes de começar a auditoria, né? Porque senão corre o risco de fazer uma auditoria que não agregue tanto valor, né? Esse é o nosso risco, né? Isso. Gastar tanto tempo e tanto recurso e tanto dinheiro e não agregar muito. Então, tem essa compartilhamento de conhecimento, a gente está tentando melhorar, e acho que é o desafio da auditoria, com os gestores, construir a auditoria mais próxima dos gestores. Assim, é uma coisa que a gente vem refletindo bastante, é um desafio, porque não é fácil, a auditoria é alguma coisa também muito regrada, sistematizada, mas a gestão do conhecimento acho que é um ponto que eu quero muito estudar e aprimorar também. Bacana. Então, deixei meu e-mail no chat, podem escrever. E assim, eu vi que alguém pediu a palestra, eu vou passar o link, porque eu faço a palestra no Prezi, e o Prezi, ele é gratuito e acessível, vocês podem ver a palestra de novo, os slides, né? Então, se alguém quiser, eu posso mandar também, não consigo agora. Se eu for mexer aqui... Envia para mim, Palmira, que eu coloco aqui no chat, aí todo mundo fica com acesso da reunião. Ou você também pode tentar colocar também direto no chat também. Fica o que você preferir. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá. Eu acho que se eu não conseguir agora, eu te mando depois. Você vai ter o contato das pessoas? Sim, eu coloco, o chat vai ficar aberto, né? Ele fica aberto. Se as pessoas quiserem continuar conversando, trocando ideias, falando com você também, ele fica aberto, mesmo depois que a reunião for encerrada. Tá. Tá. Aí as pessoas têm acesso a tudo, assim, a essas mensagens enviadas. Então, tá. Vou ver se eu consigo aqui fazer isso. Não precisa ser agora, o que você preferir. Tá. Vamos liberar o pessoal, tadinho, né? Que a gente passou um pouco do horário aqui, né? Que as mini-confs geralmente são tão interessantes que as pessoas vão ficando, sabe? Vão tendo essa troca de experiências, esse respiro, assim, da inovação, né? Dessa nova cultura. Esse nosso encontro aqui, eu tenho reparado que tem sido muito rico nisso. As pessoas fazem questão de vir e participar e ouvir as novas ideias e aprender coisas novas e entrar nessa cultura mesmo. Sim. É muito, muito importante. Bom, e eu fico muito grata pela presença de vocês, tá? Foi um prazer conversar com vocês, conhecer vocês e obrigada pelo convite. Imagina. Quem sabe você não volta, né? Então, quem sabe? Tá certo. A parte 2. Então tá, pessoal, queria muito agradecer a presença de todos, a participação, né? E que tenham um bom dia, uma boa sexta, mesmo que 13, né? E como eu falei na nossa rede, né? Assim, e também no e-mail em massa, né? Ela ia arrepiar com os conhecimentos dela, né? Que ela é fera, nessa sexta-feira 13. Gente, obrigada então. Boa tarde para vocês, bom final de semana.